Olá, amigos. Hoje nós vamos dar início a uma aula introdutória a redes neurais e começando com o primeiro modelo proposto pelos autores McCullough e Pitt. E esse modelo foi proposto por volta de 1943 e ele visava resolver um problema classificatório, uma discussão entre como distinguir uma população A, uma população B, caracterizada, né, por ser de origem diferente, particularidades fenotipos diferentes. Então nós teríamos que apenas classificar populações, especificamente classificar duas populações, ou seja, uma saída binária, 0 ou 1. Então nós vamos começar a nossa conversa tratando do assunto classificatório. Então nós vamos imaginar que a gente tenha situações em que é necessário se classificar. Bom, então nós temos aqui esse primeiro gráfico, onde existe uma dispersão de duas populações, a azul e a vermelha. A gente percebe que é possível estabelecer uma fronteira de separação, ou seja, aqueles indivíduos que estão acima dessa linha verde, eles vão ser classificados como sendo pertencentes à população vermelha e abaixo a população azul. É um problema relativamente simples porque as duas populações são linearmente separáveis. Nesse segundo gráfico, a gente percebe que as duas populações ela têm um certo padrão de agrupamento. Seria possível estabelecer uma fronteira de separação, mas que essa fronteira não é linear. Então, a situação diferente dessa outra população. Nesse nosso outro gráfico, mostrando aqui populações linearmente separáveis, novamente, a gente percebe que o que caracteriza essas populações são os centróides diferentes, ou seja, as médias em relação às variáveis x1 e x2, e a dispersão, a variabilidade em torno desse centróide. Então, muitas das nossas tomadas de decisão, elas se fundamentam em informações de médias e de matrizes de variâncias e covariância. Aqui nós temos uma outra situação em que também não é possível estabelecer uma reta, né, uma separação linear entre as duas populações, apesar de que elas aparentemente, visualmente, estaria bem caracterizadas. Então nós temos problemas diversos de discriminação entre populações. Alguns poucos dessas populações são linearmente separáveis, outras não. Bom, como é que nós solucionamos problemas classificatórios? A abordagem que nós já conhecemos, né, já vamos considerar a abordagem estatística convencional, nós podemos ter as soluções buscando as metodologias de análise discriminante. Duas análises discriminantes bastante clássicas são as análises discriminantes de Anderson e as análises discriminantes de Fisher. Nesses casos específicos, na função discriminante de Anderson, se você tem P populações, você então vai gerar P funções discriminantes. E essas funções discriminantes, né, elas são combinações lineares das suas variáveis, acrescida aqui de uma constante que leva em consideração uma probabilidade a priori de uma observação pertencer à população 1, 2, 3 e 4, e P até P populações, e que essas funções discriminantes dependem dessa probabilidade a priori, depende de um vetor de médias e depende de variâncias e covariâncias que existem entre as variáveis mensuradas nessas populações. Então a gente pode recorrer a essa estatística, gerar essas funções discriminantes e, com base na informação de cada indivíduo, verificar ali qual o maior valor dessas funções de J. Aquela maior valor entre J variando de 1, 2 até P, a gente identifica a população a que aquele indivíduo pertence. Uma outra possibilidade, bastante semelhante, principalmente quando as distribuições são normais, multivariada, é a função discriminante de Fisher. Nesse caso, nós usamos o confronto entre a probabilidade, a função densidade de probabilidade, normal, multivariada, para pertencer à população 1 ou população 2. E com esses confrontos, a gente decide qual seria a melhor maneira de alocação. Se a gente tiver P populações, basta ter
comparações entre P menos uma pares de funções discriminantes para tomar a decisão adequada. Então, em resumo, a abordagem estatística baseia-se em diferentes técnicas que recorrem a informações de média e de matriz de variância e covariância. Bom, essa ideia está sendo colocada porque existe uma outra maneira de resolver problema de classificação. Então a gente poderia pensar de uma forma diferente. Pensar que eu tenho as variáveis x1 e x2, que foi mensurada aqui na população 1 e aqui na população 2, e que essas informações são importantes e que deveria ter certos pesos. Então tenho aqui a variável altura, por exemplo, floração, eu vou ponderar essas informações. Uma vez ponderadas essas informações, eu vou acumular, né, a multiplicação do peso com a informação da variável, me dá um somatório, me dá um acumulador, né, que nós vamos denominar isso aqui de uma porta de decisão, a porta do limiar. Então isso aqui vai dar diferentes valores, por exemplo, 12, 10, né, 15. Para a população 2, daria outros valores, por exemplo, 22, 25, 28, 30, 40. Então veja que é uma questão de acúmulo de informações. Eu vou então percebendo que cada população manifesta padrões para certas características que deve ser ponderado, e eu acumulo informação e tomo decisão em relação a um determinado limiar, né? Por exemplo, ele é estabelecido, o limiar, por exemplo, igual a 16. Então, uma vez que eu tenho essa porta do limiar, se eu alcançar um valor menor do que o limiar, eu tomo a decisão que se trata da população 1. Se eu alcançar um valor superior ao limiar, eu vou tomar a decisão que pertence à população 2. Então, se eu considerar que o limiar é igual a 16, se isso aqui é 12, eu declaro que pertence à população 1. Se é 10, à população 1. Mas se for 22, pertence à população 2. E assim, então, eu tenho uma classificação. Eu vou conferir se essa classificação está correta, se é a população 1 e 2. Se estiver correta, se a classificação dessa estratégia de ponderação e de tomar a decisão estiver correta, né, eu vou dizer que o erro é igual a zero e esse procedimento é adequado. Então veja que eu não estou trabalhando com média, eu não estou trabalhando com variâncias e nem com covariâncias. Eu estou trabalhando com outras coisas. Que outras coisas seria essa? Pesos de cada variável. Nós vamos chamar isso aqui posteriormente de peso sináptico. Nós estamos trabalhando com um total de informação. Vamos chamar isso aqui de porta do limiar. Nós temos que ter uma referência. Nós vamos denominar de limiar. Nós temos que converter esse somatório diante da informação do limiar em uma saída. Essa saída nós chamamos de saída de rede. E nós temos que confrontar com a realidade, que é a saída desejada. Então gerar um erro. Então veja que eu posso usar uma outra estratégia com outro conjunto de informações, com um vocabulário relativamente novo, e tomar decisão. Então não vou usar média nem variância. Eu vou entrar com a informação x1, vou entrar com a informação x2, vou ponderar x1, vou ponderar x2, vou acumular informação, vou tomar a decisão e então converter, né, essa informação acumulada em relação ao limiar em um processo de tomar a decisão. Essa conversão entre esse conjunto de informações para o valor de rede, a saída de rede, nós chamamos isso aí de função de ativação. Então, veja, eu acho que se a gente pensasse numa decisão biológica, eu posso imaginar que eu tenho um corredor, que eu estou dentro de um quarto, e vai estar passando alguém nesse corredor. E eu preciso saber se esse alguém é homem ou mulher, né? Então, eu vou ter uma série de informações. Eu vou ouvir o barulho dos passos. Eu vou ouvir né, se ele conversar, se ele rir. Então, essas informações elas vão ser ponderadas. O passo, se é um passo mais firme, um passo, tá certo, vai ter um peso. Se ela conversar, é outro peso, né, vai revelar mais rapidamente se é homem ou se é mulher. Então, eu acumulo essa informação e depois que eu acumular na porta do limiar, eu tomo a decisão. Existe o meu aprendizado
me leva a tomar uma decisão. Bom, eu já imagino que a pessoa que está nesse corredor está vindo, vai ser um homem, vai ser uma mulher. Então existe pesos, existe porta do limiar, existe função de ativação, existe saída de rede, e eu comparo com o meu aprendizado, se eu acertei a saída desejada, e declaro se eu tenho erro ou não tenho erro. Então veja que esta é a filosofia da solução de um problema classificatório usando o princípio de redes neurais. Completamente diferente de uma filosofia de estatística que vai requerer informações de médias e variância. Aqui, para eu tomar a decisão, eu aprendo com todos os indivíduos. Cada indivíduo aqui vai ser importante para eu ajustar esse peso. Não é a média dos indivíduos, não é a variância dos indivíduos. Cada indivíduo aqui influencia. Cada indivíduo aqui vai fazer eu mudar a minha opinião sobre os pesos. Se eu errei, eu preciso corrigir o peso em cada indivíduo da minha população, né? Então, a informação individual ela é extremamente relevante. Pois bem, então, dessa linha de pensamento, esse raciocínio, ele nos foi apresentado em 1943. Esse conjunto de palavras que a gente acabou de usar, ele foi apresentado à comunidade científica em 1943 por esses dois autores, o McCulloch e o Pitt. O McCulloch, aqui está uma fotografia dele, é um psiquiatra e um neuroanatomista. E o Pitt era um matemático, né? Eles trabalharam juntos e fizeram, então, elaboraram o primeiro modelo de rede neural. Em 1943, o conhecimento sobre neurônios biológicos ainda muito limitado, né? As bases iônicas e elétricas da atividade neural eram ainda incertas, né? Porém já sabia que existia aí um processo de tomada de decisão, de identificação de certo, errado, de sim ou não. Então, o McCulloch Pitt, imaginando, fazendo essa analogia, propuseram um modelo de sistema neural, em que as unidades básicas, os neurônios, são bastante simples no seu funcionamento. Então nós vamos aprender o que é rede neural em 1943, a concepção em 1943. Então o modelo de McCulloch Pitt, né, em analogia ao que se tinha o neurônio biológico, ele tem algumas características. Em 1943 dizia-se que a atividade do neurônio é binária, ou seja, a cada instante o neurônio ou está disparando, está tendo atividade, ou não está disparando. Ele está tendo atividade zero. Ele está sendo inibido, né? Que a rede neural é constituída por linhas direcionadas com pesos ajustáveis, né? Existem ponderações ajustáveis pela informação. Um passo, uma risada, uma conversa tem mais peso, mais importância no processo de decisão, ligando os neurônios. Os terminais dessas linhas inspiradas na sinapse podem produzir uma condição de ser excitatório ou inibitório, positivo ou negativo. Cada neurônio tem um limiar fixo, θ, de modo que ele só dispara se a entrada total, se aquele conjunto de informações que chega a ele for maior que θ. Então eu preciso chegar aqui um conjunto de informações e para eu ter uma decisão e declarar, é homem, não, é mulher. Então existe aí um valor que também a gente aprendeu, né? O ser humano aprende para tomar decisão, né? Então você está vendo um animal longe, não sabe se é um cavalo, se é um boi. Ele vai chegando para perto, ele vai virando, ali chegou a tomar decisão, é um boi, é um cavalo. Então a gente sabe o limite, que eu tenho dúvida, ora se trata de animal A e B, mas quando eu acumular informação, o meu cérebro não. Eu com aprendizado, eu acho que é o animal A ou o animal B. A chegada de uma única sinapse inibitória num dado instante evita o disparo do neurônio, independentemente do número de sinapses excitatórias que esteja chegando conjuntamente com a sinapse inibitória. Então, cada neurônio passa as suas informações para frente, né? Então, é uma rede de neurônios que vai passar uma informação para frente para ser acumulada. Aqui uma outra informação a respeito de sinal, leva a unidade de tempo, né? Inclusive guarda analogia com os potenciais elétricos que bastante utilizados nas engenharias. Pois bem, aqui nós temos um neurônio biológico. E a gente vai imaginar que o nosso modelo, aquele modelo de McCulloch Pitt,
e ele tenta imaginar esse tipo de coisa. Então eu tenho esses dendritos que recebem as informações, que vão acumular essas informações e ser repassada ao axônio. E os axônios têm os seus terminais que levam o processo de tomar a decisão, né, para frente. Então aqui as entradas, aqui a porta do limiar, né, que acumula informações ponderadas, e uma vez tomada a decisão, a função de ativação faz com que esses axônios levem essa informação para frente, né? Bom, então, sobre a ótica de um neurônio biológico, é aquilo que nós acabamos de ver na figura anterior. Então, apenas reforçando, o modelo matemático de neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitt em 1943 é uma simplificação do neurônio biológico até então conhecido na época, né? Daquela forma de dendritos e axônio. Para representar o dendritos, o modelo constou de N terminais de entradas, de informações x1, x2 até xn, e simplesmente um terminal de saída y para representar o axônio. Então estão representadas as duas partes fundamentais. Cada entrada apresenta um coeficiente ponderador, um peso, que visa a simulação da sinapse, sendo que esses coeficientes são valores reais. De forma análoga ao neurônio biológico, a sinapse só ocorre quando a soma ponderada dos sinais de entrada, ou seja, quando a porta do limiar ultrapassa o limiar, que é um valor previamente estabelecido, que vem do aprendizado do indivíduo, realizando, portanto, uma atividade semelhante à do corpo, né? O corpo é uma das partes do neurônio. No modelo proposto, o limiar foi definido de forma booleana, ou seja, dispara ou não dispara, resultante da função de ativação, como pode ser visto nas figuras que virão adiante, né? Então nós vamos detalhar um pouquinho mais essas funções de ativação e esse disparo de informações. Bom, então, sob a forma da biologia, a gente então entende que existe a recepção das informações, um corpo que dá a porta do limiar, existe a transferência para o axônio que dispara uma informação ou não. Então, sob a ótica da biometria, da estatística, as redes neurais são estruturas matemáticas, capazes de aprender, memorizar e generalizar determinadas situações e problemas a elas apresentadas. Então, nós vamos apresentar indivíduo por indivíduo, e ele vai aprendendo. O aprender significa corrigir. Bom, aquela altura é própria da população A, aquela floração da população B, vai aprender. São sistemas paralelos, compostos por unidades elementares, denominadas neurônios, que calculam determinadas funções matemáticas, geralmente não lineares, cujo funcionamento é esperado no cérebro humano. Então, nós, apesar de 1943, a gente pensar apenas na linearidade, na atualidade a gente reconhece essa propriedade de extrair informações não lineares dos nossos problemas. Adicionalmente, apresenta a capacidade de aprender com os exemplos que eles são apresentados e generalizar a informação aprendida, sendo possível, portanto, a classificação de amostras de dados desconhecidos, mas que se assemelha com a informação contida na etapa do treinamento. Então, é uma técnica com bastante potencial, porque ela vai aprender e quando chegar uma situação nova, ela vai ser recorrida e vai te dar informação. Trata-se de população 1 ou população 2, né? 1 ou 0. Além disso, são capazes de extrair características que não estejam explicitamente apresentadas sob a forma de exemplos, né? Então, são as propriedades desejáveis de uma rede neural, né? Tomar decisão, aprender com ruído, aprender muitas vezes com dados incompletos. Então, ela vai ter as propriedades. Essas propriedades vão sendo apresentadas não em 1943 com a proposta de McCulloch, mas com o avanço dos refinamentos das redes neurais nas propostas que virão, né? Então, o modelo de McCulloch, nós vamos realçar aqui a nossa figura, fazer uma analogia biológica com o neurônio e uma conclusão de como seria representado na área da biometria, na área da estatística. Biologicamente,
A gente imagina um neurônio com as entradas, os sinais de entrada, os pesos sinápticos, a porta do limiar, né? Aqui o limiar, uma função de ativação que transforma, ao comparar esse conjunto de informação com o limiar, transforma e gera uma saída desejada, uma saída de rede, que é comparada com a saída desejada. Quando o erro for mínimo ou zero, nós vamos dizer que a rede está habilitada, ela aprendeu, né? A gente pode fazer uma representação no modelo biométrico. Então, a saída de rede é uma função que é aplicada com base nessa comparação da porta do limiar com o limiar. Então, essa comparação ela é transformada via uma função de ativação numa saída de rede. Nesse caso específico, N é o número de entradas, WI são os pesos sinápticos associados às entradas, que são as suas variáveis mensuradas nos indivíduos. O θ é o viés, né? E essa gama I é uma função de ativação. Uma restrição existente no modelo criado é que as redes desenvolvidas só conseguem implementar funções linearmente separáveis. Isso é válido para o modelo de 1943. Então nós precisamos, nas redes atuais, nós conseguimos modelos que superaram essa restrição. Certo? Elas conseguem ser implementadas em funções linearmente ou não linearmente separáveis. Né? Então, em 1943, nós tínhamos essa restrição. Bom, vamos ver então, com mais detalhes, como é que o neurônio de maculopíte funciona. Né? Novamente, descrevendo aqui as entradas, os pesos sinápticos, aqui a porta do limiar, aqui o limiar, que transforma essa informação, ao comparar com o limiar, que agora está sendo representado pelo B minúsculo, em 0 ou 1, liberando uma saída de rede binária. A fronteira de decisão é se essa porta do limiar, que é o soma desse produtório, for maior que o limiar, então a decisão, né, é excitatória, libera valor 1. Se for menor, libera 0. Então nós temos aqui a porta do limiar, o limiar, a função de ativação sendo operada, e aí nós temos a saída de rede. Nós apenas estamos transferindo esse limiar para o primeiro termo da nossa inequação. Então ele pode fazer parte. Imaginar que eu tenho não N variáveis. Nós vamos imaginar que existe aqui uma informação adicional, um x0. E o limiar passa a ser, então, um dos pesos. W1, W2, Wn são pesos sinápticos das minhas variáveis x1, x2 até xn. Se eu introduzir aqui o valor de uma variável x0 igual a 1 para todos os indivíduos, eu vou estar, então, estimando o valor do limiar. O valor estimado representa o menos b. Né? E aí comparar, então, se for maior que 0, sai 1, se for menor que 0, sai 0. E aqui, então, a nossa função de ativação representada. Nós vamos ver no futuro que existirão várias funções de ativação. Um dos requisitos, nós vamos entender por quê, se a gente deve, né, evoluir e sair dessas funções de degrau e usar, inclusive, funções do tipo tangente hiperbólica, a função de ativação logística, e um dos requisitos é que ela tem que ser derivável. Né? A própria derivada da função também é utilizada. Então, existe na literatura alguns exemplos, por exemplo, da tangente hiperbólica, e a derivada aqui é representada por esse S vermelho, variando, por exemplo, de -1 até +1. E a derivada dessa função hiperbólica é essa curva aqui em forma de sino azul. Né? Nós temos uma outra função também bastante interessante, que é a logística sigmoide. Também aqui uma função que varia de 0 até 1, né? Em forma de S, a derivada em forma de sino. Aqui está a função, aqui está a derivada. Se você acrescentar o parâmetro P, você pode ajustar melhor as curvaturas da função e da derivada. Mas nós podemos trabalhar com função degrau, né? Com as funções denominadas de semilinear ou linear, aquelas que nós já apresentamos anteriormente. Pois bem, então
nós já aprendemos o que seria o modelo do McLaughlin. Vamos tentar agora apresentar algumas situações em que esse modelo pode ser bastante útil para o melhoramento ou áreas qualquer que seja. Então, nessa primeira etapa, nós vamos estar apenas abordando alguns aspectos teóricos sem a preocupação de verificar um exemplo prático lá no computador. Apenas apresentar os nossos problemas e, a princípio, como seria resolvido. Então, veja, vamos pensar aqui em duas populações, a vermelha e aqui a azul, e eu, então, preciso separar essas duas populações, ou preciso arrumar uma maneira que permita a separação dessas populações, de forma que, se chegar um indivíduo novo, eu vou dizer esse indivíduo pertence à população 1 ou à população 2. Então, digamos que eu tenho aqui informação suscetível, tolerante. Então, coleto a informação, chego nesse modelo, McLaughlin, e pergunto, e a rede vai me dizer, não, é suscetível, não, é resistente. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente está considerando duas variáveis para ser didático, ter um gráfico facilmente interpretável. Bom, eu posso ter a população 1, a população 2, achar os centroides, ligar o centroide, traçar uma perpendicular. Aqui seria uma solução algébrica, até considerando o valor das médias, que influencia aqui o centroide, mas desconsiderando o papel da variância. Mas eu posso acreditar que existe aqui várias soluções. Essas linhas verdes são fronteiras de separação da população 1 da população 2. Então não existe uma solução única. Eu posso ter aqui vários cortes e ficar satisfeito com aquela solução. Um indivíduo que gerou a rede com essa fronteira, ele vai classificar bem a população 1 da população 2. O outro indivíduo que estabeleceu uma rede com essa outra fronteira, ele também vai estar satisfeito com a solução. Então, a gente precisa estabelecer essa fronteira. Essa fronteira, ela é estabelecida, nós já vimos, com esse processo de tomar a decisão. Compara-se a porta do limiar, que é o somatório do peso, do produto do peso com a informação das variáveis. Nesse caso aqui eu tenho apenas x1 e x2. E comparo com esse valor aqui, que é o viés, que é o limiar. Tem duas entradas, e aí eu vou liberar uma saída de rede, que vai ser 0 e 1. Como é que eu acho essa fronteira? Bom, eu posso imaginar que essa fronteira ela seja facilmente estabelecida. E uma vez estabelecida, eu vou interpretar o que acontece. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, uma equação de uma reta. Y é igual a 2 mais 3x. Então, existe uma reta, existe um gráfico, existe uma reta. Eu posso imaginar com essa reta onde estão localizados esses pontos. Então, aqui são as coordenadas x, y. Eu vou, nesse gráfico, imaginar onde é que está o ponto x igual a 1, y igual a 5. X igual a 1, y igual a 6. X igual a 1, y igual a 4. Então, nesse primeiro aqui, se eu trouxer para o lado de cá y menos 3x igual a 2, eu vou imaginar que se x é igual a 1, y é igual a 5, vai dar 5 menos 3, 2. Se der exatamente esse valor do B0, do intercepto, nós vamos dizer que esse ponto aqui está em cima da reta que eu traçar. Agora, se y menos 3x, que é 6, menos 3, D3, D maior que 2, que é o valor de B0, eu vou dizer que esse ponto, 1, 6, essa coordenada, está acima da reta traçada. Se der o ponto 1, 4, deu 1 menor do que o intercepto, eu vou dizer que está abaixo. Certo? Então eu posso imaginar que existe uma fronteira e posso saber se os dados estão acima ou abaixo daquela fronteira estabelecida. Então essa é a base teórica
de uma separação linear para duas variáveis. Então, a gente vai dizer que os pontos pertencentes a linhas são aqueles que satisfazem isso. Na hora que eu substituir essa equação, se for exatamente igual a B, os pontos estão em cima da linha. É o caso do 1 e o 5. Os pontos estariam em um lado da linha, né? Um lado superior ao lado inferior, se tiver menor do que B ou se tiver maior que B. Né? E a gente tem, como esse y é função de W1x1 mais W2x2 mais W0x0, né? Onde esse valor aqui, W0, corresponde ao valor de B, então eu vou ter essa equação de separação. Se eu colocar o x2 em função de x1, eu vou ter essa expressão. Né? Então a fronteira de decisão, essa fronteira, essa linha verde, ela tem que seguir essa equação. Pontos, né, que for maior do que esse B sobre W2 estarão acima, pontos que for menor estarão abaixo e pontos que for igual a esse valor estarão exatamente em cima dessa linha verde. Então vamos imaginar então que eu tenho que separar as minhas duas populações, né? A P0 e a P1, a P1 e a P2. Mas vou imaginar que eu não tenho aqui vários indivíduos. Eu vou imaginar que eu tenho apenas 4 indivíduos. Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Né? Problema bem simples. Né? Quantos indivíduos tem da população 1? Apenas 1. Quantos indivíduos tem da população 0? Tem 3 indivíduos. Né? Então eu vou plotar x2 e x1. E quando for 1, 1, né? Esse valor 1, 1, eu vou colocar que aqui vale 1, que é a população 1. Quando for 1 e 0, 1 para x1 e 0, eu vou colocar que vai dar 0, P0. Quando for 0 e 1, 0 e 1, esse ponto vermelho, P0 também. Quando for 0 e 0, está aqui, nós vamos dizer que é P0 também. Então tem esse problema. P1 e P0, duas populações, população 1 representada por indivíduo, população 0, que eu estou designando 0, representada por 3 indivíduos. Existe uma fronteira? Existe, deve existir. Né? É um problema, visualmente, a gente percebe que é linearmente separável e deve existir uma maneira de eu traçar aqui uma reta. Né? Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. E eu resolvi, como uma solução, pode ser que dê certo ou não, dizer, o computador me ofereceu, ele imaginou, que os pesos seriam igual W1 igual a 1, W2 igual a 1 e o viés, o limiar, igual a 1,5. Então vamos ver se essa proposta funciona. Né? O que significa? Aqui eu tenho as entradas, x1 e x2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aqui eu tenho a saída real, a saída desejada, e eu estou propondo uma rede para classificar indivíduos pertencentes à população P1 ou P0, esses pesos. A minha rede vai ter peso W1 igual a 1, W2 igual a 1 e B e beta, que é o limiar, igual a 1,5. Vamos ver se vai dar certo. Se são esses os pesos, eu posso obter a porta do limiar, que é o somatório do WI/XI. Multiplicar por 1, multiplicar por 1, somar dá 2. Multiplicar por 1, multiplicar por 1, somar dá 1. Multiplicar por 1, multiplicar por 1, somar dá 1. Por 1, somar dá 0. Então isso aqui são portas do limiar. Aqui está o limiar, 1,5. É maior? É. Então é 1. 1 é maior que 1,5? Não, 0. 1 é maior que 1,5? Não, 0. 0 é maior que 1,5? Não, então 0. Qual que é a saída da rede mesmo? Eu vou repeti-la aqui. 1, 0, 0, 0. A saída desejada. A saída da rede, ela é igual à saída desejada? Sim. Então, uma solução para o meu problema é essa rede neural. Esse percepto de Maculopit, né, proposto por Maculopit, onde eu vou entrar com x1 e x2, eu vou ponderar x1 com que peso? 1. Eu vou ponderar x2 com que peso? 1. Vou ter um limiar, que deve ser 1,5, usar uma função de ativação, que é uma hard lim,
né? É simplesmente comparar e decidir se é maior, se é menor, voltar com 0 e 1. Então está aqui a minha rede apresentada. Existe a maneira de separar P1 e P2? Existe. Faz a entrada, acumula, toma decisão. As entradas pondera, quais são os pesos? 1 e 1. Toma decisão, como é que eu tomo decisão? Compara com o e-mail. Então vai tomar a sua decisão. E essa que é uma solução da rede. Essa solução é viável mesmo? Certamente que sim, né? Ou seja, a minha fronteira encontrada não era aquela apresentada. É uma equação x2, né? Aqui o valor do coeficiente que acompanha x1, isso aqui é o intercepto. Se o W1, W2 igual a 1, aqui é 1,5, esse valor dividido por esse, né? Quando o valor, por exemplo, de x1 igual a 0, o valor de x2 vai ser 1,5, vai estar aqui. Quando o valor de x1, por exemplo, é igual a 1, né? Esse valor aqui vai ser igual a meio. Então veja que essa reta verde mais espessa é uma separação, é a fronteira de separação da população azul da população vermelha. É uma solução razoável. Existem outras soluções? Existem infinitas outras soluções, mas essa me satisfaz. Eu encontrei uma. O computador tem que estar apto a encontrar esses valores. 1, 1 e 1,5. Como poderiam ser outros, mas ele encontrou um que funciona. Mas, como é que ele encontrou 1, 1 e 1,5? Bom, isso que a gente precisa ser apto a transferir para o computador uma estratégia que vai dar a ele a característica de inteligência, que a gente chama de inteligência computacional. Então, como é que nós conversamos com o computador? Né? Como é que nós transferimos essas ideias para o computador para ele chegar à minha solução, que é, olha, pondera x1 por 1, pondera x2 por 1 e torna o limiar 1,5. Simples, né? Eu vou lá e não existe uma expressão, uma soma de quadrado, um quadrado médio, um f, não. Existe o quê? Um algoritmo. Como é que seria esse algoritmo? É isso que nós já falamos até nesse momento. Né? Eu vou entrar, né? Eu vou estabelecer uma matriz X. Essa matriz tem número de linhas. Nós vamos dar informação, é um hábito. Esse hábito é mais compatível com o MATLAB, né? Com a maneira do MATLAB entrar. Ao invés das variáveis ser colunas, as variáveis são linhas. Então eu vou ter, né, V linhas. Tem 10 variáveis, 10 linhas. Mas acrescento uma linha. E nessa primeira o valor é igual a 1, que é a incidência do limiar. Então eu estabeleci uma matriz X, V por 1, né? Porque eu estou pensando no limiar, com N. N agora significa indivíduos, valores de entrada referente a V variáveis mensurados em N indivíduos. Incluir uma linha com valores iguais a 1, representativo da variável de incidência do parâmetro limiar. Resolvido, essa é a minha entrada. Estabelecer um vetor de saída desejada para que ele possa aprender. É um vetor linha com a mesma quantidade de elementos, ou seja, N indivíduos. Inicializar, né? Então, quantos parâmetros que eu tenho? Eu tenho V mais 1, porque o limiar também entra nessa história. Inicializar o vetor de pesos, de dimensão V mais 1 por 1, com valores aleatórios, positivos ou negativos. Normalmente pequeno, né? Variando de menos 1 a mais 1, menos 2 a mais 2, você atribui valores aleatórios, né? Ou seja, chuta valores. O computador faz isso. Iniciar um contador, né? E aí ele vai ver a tentativa. Nós estamos em 1943. Como é que é feito isso? Tentativa. Repetir as instruções. Então, eu vou atribuir os valores e vou fazer essa operação. Para cada amostra, eu vou ter aqui a soma. Eu vou gerar, já não é mais a porta do limiar. É a porta do limiar já acumulada com o limiar, porque o x0 já está presente, né? É o primeiro membro da inequação e o segundo membro da inequação. Então já tem a soma, esse somatório aqui, que é a porta do limiar, mais o limiar embutido. Aplicar, então, a função de ativação, que é a função degrau, ou função sinal. Então, já que eu incluí para o lado esquerdo, basta saber se
Se esse S1 atingiu o valor maior que zero ou menor que zero. Né? Então, nesse caso, se for menor que zero, atribui zero. Se for maior que zero, atribui-se 1. Né? Então, para se ter a saída de rede, aplicar a função degrau ou sinal e quantificar o valor da saída de rede, entre 0 e 1. Ao final da apresentação de todas as amostras, estabelecer um vetor de saída de rede 1 por n, né? E o vetor de erro, que compara a saída desejada com a saída de rede. Calcular o erro e finalizar se o erro for nulo. Se não for nulo, eu volto no passo 3, eu vou atribuir novos valores. Vou fazer quantas vezes? Quantas vezes você desejar. É o número de iterações, o número de épocas. Né? Você pode especificar, eu quero que faça isso 1000 vezes, faz 10.000 vezes. Faça isso enquanto existir erro. Né? Então pode testar aí 10.000 vezes, ou pode ser que na 15ª vez, bom, resolveu o problema, os meus valores aleatórios foram adequados. Eu posso ir até as 10.000 e ter erro. Bom, o primeiro chute, errei, tenta novamente. Errei, tenta novamente. O segundo chute depende do primeiro? Não. Essa é a falha. Depois nós vamos ver que haverá progresso. A segunda tentativa, ela já tem que ter uma regra de aprendizado. Né? E nós estamos discutindo o modelo original do Maculopic. Nenhuma regra de aprendizado existia. Era tentativa e erro. Né? Mas isso é o que o computador vai ter que ter disponível. Você vai entrar com MATLAB, com R, com Python, do jeito que você quiser, mas vai ter que ter essa instrução. Você vai introduzir os seus dados e ele vai te devolver os pesos sinápticos, né? O W1, W2 até o WV e o W0. E você então vai desenhar a sua rede. Pois bem, então aqui ele vai resolver alguns problemas fáceis de ser resolvidos, alguns problemas não serão, né, serão fáceis, né? Ele vai ter que ir até o final. Se eu mandar 10.000 vezes, eu vou falar, não encontrei erro zero. Encontrei uma certa quantidade de erro. A melhor alternativa é ter 3 erros, 4 erros, 20 erros. Ele vai tentar, ele vai te dar uma solução, ou com erro zero, ou com uma certa quantidade de erro. Normalmente, se for o problema bivariado, a sua solução nada mais é do que encontrar uma fronteira, e essa fronteira nós já inclusive sabemos como estabelecer. Né? Se for apenas 2 variáveis, é um problema de ajustar peso, é um problema de os pesos se traduzir em uma reta de separação. Bom, mas e se tiver 2 variáveis? E se eu tiver várias variáveis? É mais ou menos a mesma coisa. Né? Vamos dar uma aplicação geral aqui. Vamos pensar, aqui é apenas um exemplo ilustrativo, com nenhuma interpretação que seja biológica, né? Apenas o nome aqui, são genótipos 1, 2, 3, 4, 5, nome de vagem, altura, sem nenhuma pretensão de estar guardando alguma, preservando algum conceito biológico, são apenas meramente números, né? E para a gente tentar entender como é que funciona. Pois bem, então eu tenho aqui vários indivíduos, aqui anotado várias variáveis. Foi dado aqui algum nome específico, nome de vagem, altura, se é precoce ou não, sim ou não, se a altura é alta ou baixa, se é resistente à doença, resistente sim ou não, né, resistente a outra doença, aqui número de ramos está sendo quantificado, uma característica aqui, né, pela quantidade inteira, aqui a produção é dada em 1.200, 700, 800 quilos, e aqui eu tenho então uma tomada de decisão, a saída desejada. Né? Eu não seleciono, não sei porquê, nem vou analisar aqui. Aqui eu seleciono, aqui eu seleciono, não seleciono, seleciono. A proposta é quem está encaminhando para o computador. E para que serve essa rede? Serve quando vier um novo indivíduo, e eu vou perguntar à rede, como eu poderia perguntar um melhorista mais experiente, eu seleciono ou não seleciono? Ele vai me dizer, seleciona, porque ele será capaz de observar essas informações e tomar decisão. O computador vai ter que aprender tão bem quanto esse ser humano, quanto esse bom melhorista, ele vai tomar a decisão, seleciona ou não seleciona. Então, a nossa saída de rede para fim de treinamento tem que ser 0, sim igual a 1, sim igual a 1, n igual a 0, sim igual a 1. Esse aqui, indivíduo, eu ainda não sei. Bom, então esse seria
os dados que me são apresentados. Para a rede, seria interessante normatizar, né? Então a gente usa a expressão aqui de normatizar. Nós colocamos o menor valor dessa variável como sendo igual a 0. O maior valor dessa variável, 40, como sendo igual a 1. E aí nós interpolamos os demais valores, né? Se o 18 é igual a 0, se o 40 é igual a 1, o 19 vai ser quanto? Então, o 19 eu vou transformar com base no valor mínimo e máximo encontrado. Então, vou fazer a interpolação aqui de 0 até 1. A altura fica fácil, que era A ou B, então o valor de A eu coloquei 0, B eu coloquei 1. Se o padrão é binário, para precoce sim ou não, também é a mesma forma, coloquei 0 e 1. Aqui no número de ramos, o 0 vai ser 0, o 4 vai ser 1, né? Então, entre esses valores eu vou estar definindo aqui os demais. A produção, mesma coisa, 1.200 vai para 1. A menor produção, 500. A menor produção, aqui 700. Esse aqui é indefinido, não entra. 700 igual a 0. Eu vou interpolar, né, esses indivíduos dentro dessa escala, né? Dentro dessa escala. Esse aqui vai ser o nosso indefinido. Esses indivíduos aqui serão os nossos indefinidos. Pois bem, então aqui nós vamos representar os valores da IESMA observação, JESMA variável. Aqui nós precisamos ter os pesos e a saída de rede. Nós vamos posteriormente desenvolver um script e colocar no computador e ver qual que é a solução ele apresenta. Nessa nossa aula, que é a aula teórica, nós não estamos preocupados com a programação, nós estamos preocupados em como interpretar, como ter uma saída que seria válido para o meu problema. Vamos imaginar que o nosso script, quando vamos ter aula de como desenvolver esse script para resolver esse problema, vamos imaginar que eu desenvolvi um script e me deu essa solução. Olha, falou, essa solução é interessante. Então, significa que o peso 1 vale menos 0,377 até o peso 7, e aqui o limiar, o θ, menos 0,294. Então, se eu ponderar esses valores, a porta do limiar, né, o W1 vezes o primeiro valor aqui, que é 0. Tudo aqui tá certo? Para o primeiro indivíduo, todo mundo vai ser 0, exceto esse valor aqui. Então vai ser 0, 0, 0, essa variável vai ser multiplicada por 1 e essa por 1. Deu esse valor. Se eu comparar com o limiar, né, esse valor aqui, ele é menor do que θ. Então, eu vou dizer que a saída de rede vale 0. E assim vai, né? Eu vou fazer o que eu fiz para o primeiro indivíduo, com menos 0,488, eu vou ter para os demais. E aqui eu tenho um limiar, e vou comparar. É menor, 0. É maior, 1. Né? É menor, 0. Então, temos aqui a saída de rede. Essa comparação, quem faz essa comparação, quem gera essa saída de rede, chama-se função de ativação. É a função de ativação que faz essa comparação e libera esse resultado. A saída de rede é a consequência da aplicação da função de ativação. Aí eu comparo, então, com a minha saída desejada, verifico que aqueles pesos sinápticos são pesos adequados porque conduzem uma rede eficiente. O treinamento me leva erro igual a 0. Bom, eu precisava validar ou testar. Eu tenho aquele indivíduo, né, o original e o indivíduo codificado. Esse valor aqui é negativo porque o 500 está abaixo do menor valor. Então, aquele indivíduo novo, ele vai ter uma saída de rede igual aqui, a selecionável ou não. Então, deu um valor menos 0,364, que é menor, ou seja, não se recomenda a seleção desse indivíduo novo. Se eu rodar a rede novamente, eu posso ter uma outra solução, né? Aqui eu tenho uma outra solução com outro conjunto de peso e outro limiar. Posso utilizar para gerar a porta do limiar, comparar com o limiar e usar a função de ativação nessa comparação, decidir se é maior ou menor e converter em saída de rede 0 e 1, e acho que de fato, comparando
o valor de saída de rede com o valor desejado, o erro também é igual a zero. Isso significa que a minha rede é uma rede adequada, apropriada. Pois bem, então eu posso usar essa rede. Se eu usar essa rede para classificar aquele indivíduo, eu vou perceber que vai dar um valor de porta do limiar menos 0,244 e agora é maior do que o limiar, ou seja, nessa rede, aquele indivíduo desconhecido é recomendado a sua seleção. Então veja que as redes, ela apresenta várias soluções. Alguma solução tem um resultado, outra tem outro completamente diferente. Qual a rede mais adequada? Aquela rede de maior credibilidade, aquela rede que foi treinada com um conjunto de dados suficientemente grande. Ela aprendeu de fato. Então ela observou aquele conjunto de indivíduos, ela tem a baixa capacidade de generalização, porque o aprendizado dela foi com 5 indivíduos apenas. Ela te dá uma solução para classificar aqueles 5 indivíduos, muito eficiente, mas a validação não. Então veja que nós precisamos estar preocupados com bons conjuntos de dados que envolvam grande quantidade de informação, para que quando ela for colocada à prova, indivíduos novos, ela promova uma classificação apropriada. Certo? Várias redes, ela vai dar o mesmo resultado se o conjunto de treinamento for representativo do meu problema. Se o conjunto de resultado é muito pequeno, então eu tenho uma solução para aquele conjunto pequeno que não é possível de ser extrapolado. Então fica aí a nossa ideia, a nossa linha de pensamento, bastante diferente dos procedimentos estatísticos, que a solução seria única. A solução, não adianta eu rodar de novo, seria única, a função discriminante de Anderson, de Pearson, de Anderson ou de Fischer, única. Aqui não, são várias soluções, demonstrando a limitação não da técnica, mas a limitação do seu conjunto de dados. Então, essa é uma ideia importante. Pois bem, nós podemos aplicar a rede neural na solução de outros problemas, que não seja linearmente separado. Aqui eu trouxe esse exemplo apenas para resgatar algumas iniciativas históricas, né? Então, por exemplo, esse conjunto de dados, se a rede neural, o modelo de Maculopitt não resolve o seu problema, será que tem jeito de eu alterar o Maculopitt para resolver o problema? De certa forma, é como se fosse um problema de estatística. E nós queremos dizer que o de redes neurais é um problema essencialmente que guarda analogia com o neurônio biológico. Então essa aqui é uma típica solução estatística, ou seja, desvirtuar a estrutura, a filosofia de uma rede neural para tentar encontrar dentro de um caminho puramente estatístico. A gente vai perceber que encontrou a solução, mas essa não é a atitude dos pesquisadores que trabalham com rede neural. Nós temos outra solução biológica para resolver esse problema, né? E nesse caso específico, essa porta do limiar, além de ser uma combinação linear ou produto do peso com a informação da variável, ela tem um componente que a gente chama que é um componente quadrático, né? O componente quadrático não é de natureza biológica, é uma intervenção estatística para solucionar um problema estatístico. Existiram soluções dessa natureza, mas felizmente as soluções apresentadas, nós vamos ver posteriormente, e virá pelo percepto multicamada, foi a solução essencialmente biológica. Então as redes neurais guardam de fato analogia com o sistema neural biológico, né? Então nesse caso aqui existe uma solução, né? E a solução foi atribuir pesos lineares e os pesos que seria associado a esses produtos, né? Aos componentes quadráticos de x1, quadrático de x2, né? O produto x1 e x2 também foi acrescentado. Então a gente vai perceber que existe a possibilidade de se ter uma solução estatística, né? Mas que não é o que nós usamos atualmente. Existe uma função dessa natureza que pode descrever, pode apresentar uma fronteira de separação, que não é linear, né? Ou seja, existe um conjunto de dados lineares, mas você faz um rebaixamento e você então procura uma solução que esteja fora daquele plano
e de forma que você possa classificar a população 1 a população 2. Então, soluções estatísticas, refinamentos estatísticos e matemáticos foram propostos para aperfeiçoar o modelo de macrolupídio. Mas, posteriormente, ideias fundamentadas em neurônio biológico prevaleceram e hoje nós temos uma rede percéptico de camada, rede base radial, que são essencialmente um reflexo dos nossos neurônios. Bom, nós vamos deixar aqui para uma aula prática 2 atividades e que nós vamos de fato implementar a solução via um algoritmo. Então nós, ao invés de trabalhar com 4 indivíduos, nós vamos ter 100 indivíduos da população 1, 100 indivíduos da população 2 e vamos simular as nossas populações e tentar avaliar se existe então uma rede neural via modelo de macrolupídio que permitiria separar adequadamente essas duas populações. Esse é um exercício que será abordado na nossa aula prática. E um outro exercício, nós temos aqui um arquivo de médias, onde nós fizemos uma análise de componentes principais e percebemos que existe aqui uma população, constituída de indivíduo 1, 5, 9, 3 e 4, e uma outra população 6, 8 e 10. Então nós podemos questionar se esse indivíduo 2 e 7 pertence à população A, à população B. Nós podemos então pensar numa rede neural. Obviamente, se a fronteira de decisão passar por aqui, a linha aqui, o 2 e o 7 vai pertencer a esse grupo. Se a sua linha passar aqui, o 2 vai pertencer a esse grupo, o 7 vai pertencer. Então você tem que imaginar que a rede neural de macrolupídio admitirá várias soluções e, consequentemente, nós, para essa pergunta B, de alocar o indivíduo 2 e 7 em um dos grupos, nós vamos ter soluções diferentes de acordo com a rede neural que foi estabelecida. Bom, por hora, a nossa base teórica que a gente gostaria de expor é essa, e nós teremos uma aula complementar para que a gente possa, por meio de scripts, instruir um aplicativo para nos dar as soluções desses pesos sinápticos e desse limiar. Por hora é só. Muito obrigado.